Muito boa noite. Ainda a Namíbia, neste Telemundo especial, por ser de 50 minutos, e especial também por ser apresentada uma terça-feira e não a quinta-feira, como é habitual. Trata-se do terceiro e último trabalho que o nosso companheiro Mário Crespo tem estado a apresentar sobre o processo de paz na África Austral, do qual a Namíbia é incontestavelmente o ponto fulcral. Hoje, em Nova Iorque, provavelmente a esta hora, estão reunidas as delegações de Angola, Cuba, África do Sul e Estados Unidos da América em mais uma ronda de conversações quadripartidas. Mário Crespo recolheu depoimentos dos intervenientes nestas conversações ao mais alto nível. Adicionamos os factos apurados em reportagem. Trazemos-lhe, portanto, esta noite o drama real da busca da paz numa das mais atribuladas zonas do globo, onde se trava uma guerra real que nenhum dos lados pode ganhar em termos militares. Comecemos, portanto, por uma noite que podia muito bem ser a desta terça-feira na cidade do Cabo. Dis waarom die netbank senior burger depositor so 'n goeie idee is. As hy 65 of ouer is, kan hy R500 tot R30.000 in 12 maande vaste deposit. We have evaluated the strategic situation. We've talked with people who have strategic responsibilities. Now, the question of how far can you be pushed, that's a political decision, and that is your field. Do you think you're being pushed to the limit already, sir? No, you must explain this. Pushed to the limit of what? In which respect? In the respect of replying to the aggressive attitude on the other side of the border. It depends on their moves. I think they know exactly how far they can go. I think they have a very good idea. O rio Cunene era o limite, mais precisamente a barragem de Calueque, no Cunene. Uma barragem construída por portugueses e sul-africanos no fim do período colonial, um projeto que apanha os dois lados da fronteira sul de Angola. Há 2 fins de semana, o facto conhecido foi o bombardeamento da barragem do Cunene por uma esquadrilha de 12 MiG-23, caças-bombardeiros de fabrico soviético, que lançaram 18 bombas de fragmentação de 250 kg cada uma. O ataque danificou a tubagem no topo da parede da barragem. Houve resposta imediata dos sul-africanos. Os números de baixas de parte a parte foram elevados. É impossível confirmar qualquer deles. A certeza é que houve centenas de mortos do lado cubano e do lado sul-africano. O porquê deste incidente tem 2 versões. Jorge Risquet, o responsável pela política externa no Politburo do Partido Comunista Cubano, diz que tudo começou com o ataque da África do Sul. As negociações do Cairo terminaram o sábado. O domingo se produjo uma agressão sul-africana contra as posições de tropas cubano-angolanas em Techipa, no sudoeste de Cahama. 200 projetis de canhões G5 e G6. Portanto, está-me a dizer que foi uma resposta? Não, ainda depois, vino uma vanguardia por terra sul-africana em direção a Techipa. Eles veniam com 6 caminhões Chester. Desses 6 caminhões Chester, 4 foram destruídos. Um foi apanhado porque o pessoal fugiu. E o 6º fugiu, personal de caminhão. Depois, eles enviaram um reforço, uma força superior. Então, intervino a aviação angolana-cubana e parou o avanço desse reforço. Isso foi o domingo. El mesmo domingo, Cuba comunicou ao governo dos Estados Unidos, tanto que mediador, que havia se produzido essa agressão por terra. E também comunicou ao governo da União Soviética que está interessada em gerar na solução do problema. E el lunes, es decir, segunda-feira, a 13 horas, foi que se produjo el bombardeo de la aviación angolana-cubana a la región de Calueque-Ruacaná, donde hay una concentración de tropas surafricanas. Porque en otros lugares no se ven dónde están las tropas, pero en ese lugar sabíamos... Portanto, a iniciativa foi do comando cubano em Angola. A iniciativa de atacar. A iniciativa de ripostar. A África do Sul diz que o ataque partiu de Cuba. Moved back in the direction of Techipa.
We at that stage, although it is doctrine to follow up your success, broke contact because it is not our intention to escalate the situation in the military area. Dr. Crocker, the attacks of the past few days, have they changed anything in the momentum of peace talks that you were generating? As of this moment, I don't believe so. I think the parties have hurt each other through this engagement that took place on Monday. They've sent each other a signal, and they have reminded each other once again of the obvious point that there is an alternative. They can settle this problem at the negotiating table, or they can test each other's manhood on the battlefield. From the best of our information, everything is on track for the preparations for the next meeting, which will take place the week of July 11, probably starting on July 11. So in our Angola country. And South Africa agree to continue the talks. Is that your information? Yes. Mm-hmm. Dr. Crocker, your department is on record as having warned almost the Cubans about the reinforcement in the south that could jeopardize this whole exercise. And I understood your latest statement on that, being critical of the Cuban reinforcement. Is the U.S. position critical of this Cuban reinforcement at this time? Well, we think that there is a question being raised by the very substantial increase by Havana of its combat presence in Angola at the very time when there are talks underway. The Cubans have said certain things publicly, and I would refer you to what they have said. But obviously, questions can be raised by such an increase in terms of the basic motivation that it reflects. We have also made it very clear that we don't hold a brief for the military presence in Angola of either the South Africans or the Cubans. We don't believe they should be there. But it has been clearly the case in the past 6 months that the number of Cuban forces, plus the way they are deployed, and the area in which they're deployed, and the type of units that they constitute, raises certain questions about whether the intention is one of a political settlement, or whether there may be a motivation to pursue a military approach to this problem. Have you been in touch with the Cubans on that, sir? Indeed we have. O reforço cubano, quantos homens é que foram? Quantos homens é que reforçaram nos últimos tempos, nos últimos 2 meses? Esa cifra, ¿usted la quiere exacta? ¿Exacta? Exacto. X. X. Fontes dos serviços de informação ocidentais e fontes dentro do próprio aparelho de Estado em Angola situam o número de soldados cubanos do corpo expedicionário no país em cerca de 54 mil homens. De novembro até agora entraram 8 mil homens em Angola, tropas especiais do chamado Corpo do Ministério do Interior cubano, tropas de elite conhecidas por Corpo Mininte. Este reforço, garantem fontes dentro do governo de Luanda, não foi feito com o conhecimento prévio do regime do MPLA. ¿Quiere más exactitud? Sí, sí, sí. Las necesarias. Las necesarias. Muchas necesarias. Las necesarias. General Geldenhuys, after a brief tour of the operational area, one could sense that there was a state of alert in the face of Cuban reinforcement on the other side of the border. The question would be, are you at present reinforcing your troops along the border between Namibia and southern Angola? Yes, certainly. We have made certain precautions. We have moved troops and equipment that we already had in the area, and then we have also started a call-up in case we need more troops. Are these extraordinary measures, the call-up, for instance? Well, it happens from time to time, but I would say yes, this is a situation that perhaps requires more preparations than we have had for quite some time. There is a complex process of the political decisions that have to be taken very soon, and also a difficult operational situation at the moment.
As a strategist, do you think you're being pushed to the limit at this moment? Is the enemy, for your enemy, displaying great aggressivity at the moment? Well, certainly, yes, we are being pushed. As you know, there are peace initiatives on the way. Negotiations have taken place in London and Brazzaville. And in such situations, the first thing to do is to establish mutual trust between the parties. And this certainly raises doubts as to the seriousness of some of the parties around the conference table. And we are reaching the point where the government might well have to make a decision whether they would like to continue with the negotiations or whether we will have to solve the military problem first. Perspectivo-me esta situação. Há algum facto que possa indiciar que as tropas cubanas estão a atuar sem o consentimento do seu governo? Bom, primeiro que não houve nenhuma ofensiva cubana em Angola. Houve um desdobramento de tropas angolano-cubanas, mais para sul do paralelo 13, portanto, no interior do território angolano. Portanto, não há nenhuma ofensiva. E quanto a dizer-se que as tropas cubanas atuam em Angola sem o consentimento do governo angolano, claro, quem conhece Angola e conhece os angolanos, certamente que não terá dúvidas em compreender que Angola, ou o governo angolano, assume efetivamente a gestão do país e tudo quanto acontece no território de Angola tem de ter o seu consentimento. Portanto, qual é então o racional, o aspecto racional por trás de um ataque como este a Calueque agora, numa altura em que o processo de paz com os sul-africanos estava em curso? Não houve ataque ao processo do Calueque. Eu acabei de receber informações sobre a situação militar no sul de Angola e ela aparece um bocado distorcida. Portanto, a informação que foi veiculada a partir de Joanesburgo aparece um bocado distorcida em relação à realidade. O que houve efetivamente foram incursões de tropas sul-africanas, voos de reconhecimento de tropas sul-africanas, bombardeamentos a algumas localidades a sul de Xangongo pela aviação sul-africana, tendo sido abatido um avião sul-africano, que motivou naturalmente a reação das nossas tropas. Portanto, as tropas angolano-cubanas que se encontram no local não perpetraram nenhum... Mas concorda que reagiram a uma ação sul-africana. Concorda que um incidente deste género pode prejudicar um plano de paz em que eu presumo que o seu governo esteja interessado também? Olha, o problema é o seguinte, é que as nossas tropas estão no interior do território angolano. As tropas sul-africanas estão no interior do território angolano. Portanto, se a África do Sul tivesse interessada em evitar esse tipo de incidentes, há muito deveria ter evacuado o território angolano. Mas o que acontece é que eles são invasores. Ora, eu não compreendo como é que a vítima pode ser transformada em agressora. As far as I could establish in the area, you've pulled out your big guns, for instance, from the area of Quito. Do you have a permanent basis set up inside Angola at the moment, no, north of the border? We have never had permanent bases north of the border. And the pullout that you referred to, we also did in the southeastern part of Angola, and it was part of the mood and the climate that was set for the peace initiatives. Did you do that before London or after London? No, we started well before London. It took us a bit longer to withdraw the troops than we had initially envisaged, but it continued through the London period. Mm-hmm. Once you've reinforced now, could you launch one of your typical offensives into Angola at very short notice, should it be necessary now? Oh, yes, I think our capability to react quickly is still there. But as I've said, this is, or as you have said, this is a situation which is very complicated in this sense that you have political maneuvers on the one hand and then military maneuvers on the other hand, and one wouldn't like to be irresponsible and wreck the negotiations that are still envisaged. Do you feel at this stage that you are being pushed as a South African?
into taking a wrong decision? Do you think this is deliberate? Yes, I do think it's deliberate. And one particular aspect that is disconcerting is that it is for the very first time now that we have had the combination of Cuban and Swapo terrorist elements in military units. And the Cubans are bringing the Swapo terrorist groups down right to the border, so they will be in a much better position than before to make terrorist incursions across the border into Namíbia. Os sul-africanos dizem que Cuba está a apoiar um avanço da Swapo em direção à fronteira da Namíbia e não na zona do Cuito, como referiu só, mas na zona de Calué. Confirma que Cuba está a apoiar a Swapo? É verdade. Sempre hemos apoiado a Swapo. Mas agora mais do que antes? Quizás mais do que antes, ou que nós deixemos, eles deixem também. Armed struggle still, now a conventional armed struggle. The latest reports that Swapo groups are operating with the Cubans integrated. Does this make any sense to you? Well, I think it makes a sense. It makes a sense in that as people being hosted by a country that is at the moment suffering difficulties, especially in the southern part of the country. And if that country needs our assistance to help them clear that area, we will gratefully do so. That's part of the African mentality. You mean that you're doing it to assist Angola, to assist the MPLA? Sure. There's nothing wrong in doing that. O que é que acha da ofensiva cubana, se é que se pode chamar ofensiva, do reforço cubano no Sul, numa altura em que há negociações? Qual é a sua leitura disso? Consideramos muito perigoso, porque pode uma centelha criar fogo, criar um incêndio, provocar mesmo problemas nas negociações. Contudo, queremos esperar que tanto faz o Castro como os sul-africanos consigam, por todos os meios, evitar um desastre, porque toda a gente está esperançada que as negociações deem um resultado. Dr. Savimbi apresentou ao Presidente Reagan um plano de paz com 4 pontos que não diverge muito, afinal, daquilo que tem sido apresentado por parte dos americanos e por parte dos sul-africanos também. O senhor ressente de não estar a participar diretamente neste plano de paz, uma vez que os cubanos estão a participar ao lado? Não, de forma nenhuma. A Swapo também não está a participar e a Swapo é um movimento, nós também somos um movimento e somos os protagonistas mais importantes para se implementar o acordo na Namíbia e em Angola. Portanto, nós não estamos nem apreensivos, nem estamos preocupados, porque estamos completamente informados. Não se sente marginalizado? Porque a Swapo também não se sente, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Não se poderá fazer um acordo para a retirada dos cubanos sem a participação da UNITA, da mesma maneira com a Swapo. The South Africans, I believe, have conveyed to you recently a package of proposals. Now Dr. Savimbi has also presented to President Reagan another package of proposals. The Angolans have their own sort of view on the thing. Is all this scenario coming together at any point, or do they differ substantially? I think we have to distinguish between two sets of negotiations, in a sense. The international negotiation involving South Africans, the MPLA, the Cubans, and ourselves is aimed at solving the problem of foreign forces in Angola and the implementation of the UN plan for Namibia. So that negotiation is dealing with what you might call the international issues. And it is our intention to pursue that negotiation if the parties are serious as a mediator. At the same time, there is the question of what happens internally inside Angola. Dr. Savimbi is here, as you know, and he has put forward some ideas about the vital importance of national reconciliation in his country. We share that goal. We believe that virtually all Angolans share that goal, and people in Africa and internationally share that goal. That is a separate negotiation.
It hasn't started in a visible manner, although some signals have been sent from one side to the other, either directly or indirectly. Dr. Savimbi, corrija-me se estou errado, mas há a ideia que foi tentada aqui uma aproximação com a delegação do MPLA que praticamente seguiu passo a passo esta sua visita, é verdade? Não, portanto, a delegação do MPLA, dirigida pelo LOI, visava sabotar a minha viagem e com certeza não conseguiu. E há alguma verdade em que foi tentado, por exemplo, um encontro? Não foi. Não, isso não é verdade. De fonte presente a todo este processo, apurou-se que Jonas Savimbi visitou o Congresso dos Estados Unidos exatamente na mesma tarde em que se encontrava no edifício Pedro Van Dunen Loy, Ministro do Comércio Externo de Angola. O líder da UNITA pediu ao congressista democrata que o acompanhava que solicitasse a Van Dunen Loy um encontro em privado. Van Dunen Loy recusou. Não é verdade, porque nós também não procuramos a aproximação, eles também não, foi pena, porque nós estivemos juntos e várias vezes no Congresso, lado a lado, foi pena, mas não tentamos essa aproximação. Essa aproximação é possível? É possível e é desejável. É possível e é desejável. O MPLA considera que o senhor, pessoalmente, é o único obstáculo a um entendimento em Angola? Em primeiro lugar, eles não fizeram até aqui nenhuma declaração oficial para poderem se pronunciar se querem ou não oficialmente negociar com a UNITA. Até aqui não disseram absolutamente nada. E, portanto, tudo o resto é mais especulação do que realidade. O MPLA tem de negociar com a UNITA e a questão de pessoas segue mais ou menos a linha das correntes políticas. E eu não gostaria que fôssemos a personificar a questão do combate entre nós e o MPLA, é uma questão completamente política. Quanto à posição da Angola, ela é clara e tem sido expressa variadas vezes. Angola não tem nenhum interesse em conversar com o Sr. Savimbi. De parte integrante em todo este processo, estabeleceu-se que no princípio do mês de maio, um alto funcionário do Ministério dos Estrangeiros angolano se encontrou num hotel aqui em Lisboa com 2 representantes da UNITA durante 2 dias de conversações. Angola considera que o fator principal da desestabilização na África Austral é o regime da África do Sul e deu passos no sentido de iniciar conversações ou negociações com a África do Sul. Your department also hailed and praised Luanda's decision to accept a linkage between the pullout of Cuban troops with the Namibia independence and the pullout of South African forces. What was actually the target of your praise? Would you go as far as recognizing the MPLA government, if you would come to a settlement on that? Well, the target of the praise was mainly to inform, I think praise may be the wrong word, we wanted to inform people about what's going on in the negotiation. And the steps that were taken that we found interesting were first to recognize and accept officially the principle of total Cuban troop withdrawal, not partial withdrawal, or withdrawal with an indefinite residual into the next century or something, but total withdrawal. And secondly, the fact that they tabled in the month of March a proposal that did have a concrete time frame or schedule attached to that principle of total withdrawal. This is an important beginning, an important step that was taken, and we thought it was important to let people know. Have you actually promised recognition of the MPLA government? As far as that question is concerned, it has always been our view, not just in this administration, but going back to the presidency of Gerald Ford, that we're not going to have a diplomatic relationship with Angola in the absence of a settlement, and that remains our position. The opposite is also true, that if there is a settlement, we think there can be progress on that issue. Há uma questão que se põe aqui também, é que Cuba estaria a pôr reticências muito grandes quanto à retirada. Estão dispostos mesmo a retirar de Angola? ¿Cuba? Sim, sim. A primera que está dispuesta es Cuba. Hemos dicho que estamos dispuestos a retirarnos. Angola también, de común acuerdo. Hemos fijado un calendario. 15 días después
que entren las tropas de las Naciones Unidas, no Namibia, para cumplimiento de la resolución 435, comienza o repliegue. Quanto tempo é que, em princípio, poderia ser necessário para retirar? 17 meses para el repliegue. Completo? Para el repliegue. 17 meses é mais de ¿Usted um ano. comprende que es repliegue? Recuar. Ir hacia el norte. Ir hacia E retirada total da Retirada 20.000 entre el mes 3 y el mes 24 y el resto entre el mes 30 y el mes 48. Está confiante nestas negociações que tem estado a conduzir? Tem confiança nos parceiros do outro lado da mesa? Tem confiança nos americanos? Tem confiança nos sul-africanos? No se trata de una cuestión de confianza. Mas tem confiança? No se trata de una cuestión de confianza. No estoy diciendo que no tengo confianza ni que tengo. Que la cuestión no es de confianza, la cuestión es de facto, es objetiva. Objetivamente, yo creo que es necesario buscar una solución. Cuba y Angola estén a vontade de buscar una solución. Yo pienso que los Estados Unidos, en este momento, están interesados en una solución. Y yo pienso que los sul-africanos no tendrán otra alternativa que aceite una solución.